Quantos estão felizes com Jesus aí? Dão glória a Deus. Aí. Irmãos, a gente vai fazer o seminário cheio do Espírito, né? Esse final de semana. Quantos aqui irão no seminário? Levanta sua mão, deixa eu ver. Aí tem um pessoal legal. Se você quiser participar, a gente abre uma última exceção. Cadê o Lucas, pastor Lucas? Olha lá, dá tempo, ó. Ele pega seu nome e dá tempo que amanhã a gente já tem que fazer a compra para poder... para o pessoal ali que vai fazer o seminário. Então, se você quiser fazer hoje, ainda dá tempo. Amém? Aí você procura o Lucas até no final do culto, dá um nome para ele, o telefone ali, que aí o pagamento, qualquer coisa, você faz no dia. Amém? Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Nunca veio aqui na igreja? Faz assim com a mão, ó. Uma pessoa, 2, 3, 4. Tem mais alguém? Mais alguém? Faz assim com a mão. 4 pessoas. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vocês são bem-vindos aqui. Uma das coisas que eu tenho conversado com a liderança, e nós temos orado, né, toda semana, para o Senhor, tem jejuado para o Senhor nos dar vidas, né? Então, nosso propósito aqui é o Senhor nos abençoar através de vidas. Então, você é uma resposta de oração e jejum de alguém. Glória a Deus por isso, amém? Eu perguntei semana passada, tinha um jovem, né? Devia ter uns 12 anos, 11 anos. Ele estava ali, ele falou no final do culto, ele falou: pastor, ora pelo meu filho. Na hora que eu fui lá, ele falou: é a primeira vez que ele veio no culto. Eu falei: então tem mais um aqui. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, toda semana o Senhor tem nos presenteado com vida e eu fico muito alegre por isso. Amém? Vamos para a palavra? Quantos querem receber de Deus nessa noite? Amém? Abre comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 4 em diante. Lucas, capítulo 5, do versículo 4 em diante. Qualquer coisa vocês acompanham no telão aí atrás, hein? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus lhe disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Vou repetir. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite, nós te damos graça pela tua presença. E eu te peço, Espírito Santo, continua agindo, trabalhando em cada coração aqui, que flua de dentro de nós como um rio de água vivas a tua presença. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, restaure ministérios. Que o Senhor possa tocar em sonhos aqui, Senhor. Ó Pai, pessoas que foram frustradas, ó Pai, por conta, Deus, de situações que passaram, ó Pai, na sua vida. Eu te peço hoje, em nome de Jesus, restaura, Senhor, ó Pai, essas vidas. Envia anjos aqui. Abra os céus, ó Pai, sobre este lugar, Senhor, ó Pai. Coloca anjos aqui, Senhor, ó Pai, que venha batalhando por vidas, trabalhando por ministérios, trabalhando por casas, ó Pai, famílias aqui. Ó Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, por onde Jesus passava, ele impactava as pessoas através da presença de Deus,
através do mover de Deus que estava sobre a vida dele. E eu quis usar esse texto, porque foi algo que o Espírito Santo falou muito comigo no final de semana, a chegar ao ponto de o Espírito Santo colocar no meu coração, e ele falou assim: você vai pregar por um tempo somente essa mensagem, né? E o Senhor colocou no meu coração sobre pescar vidas, ganhar vidas para Jesus. Semana passada eu estive aqui, falei um pouco sobre isso, e eu quero continuar falando sobre isso, porque é algo que o Espírito Santo ele tem colocado no meu coração. E eu sei que o que Jesus está fazendo aqui, ele está acontecendo aqui uma pesca milagrosa, por conta de algo que Jesus ele chega, ele está ensinando para a multidão. E a Bíblia fala assim que eles estão lavando a rede, porque eles passaram uma noite toda sem pescar nada. Eles não tinham pegado nada. E aí Jesus ele chama um dos barcos ali e usa um dos barcos como púlpito. E começa a pregar para as pessoas que ali estão. E a Bíblia fala assim que depois dele ensinar, ele pede algo para os discípulos, né? Ele fala assim, ó, vai novamente e lança as redes. E isso queimou no meu coração, né? Por quê? Porque era algo que já tinha terminado o serviço, eles já tinham limpado as suas redes, eles estavam ali para ouvir a mensagem de Jesus, e Jesus ele coloca outro desafio. E os discípulos eles olham e falam assim, a gente já fez isso, mas por conta da tua palavra a gente vai fazer. E eles entram, né, para o mar alto, e eles lançam a rede. E por conta da palavra de Jesus e a obediência desses discípulos, algo acontece. A Bíblia fala assim que eles pegam tanto peixe que as redes elas ficam ao ponto de romper. E não só as redes, os barcos que estão ali também, porque eles começam a chamar os barcos que estavam ali ao redor para poder colocar tudo isso de peixe. E Pedro ele fica impactado com isso, e é isso que Deus move o meu coração, a respeito da obra de Deus e o que Ele faz. Os sinais de Jesus é importante para o crescimento da igreja. Os sinais de Jesus é importante para a pesca. Por quê? Ali nesse lugar, não só os discípulos estão sendo tocados por conta dessa pesca milagrosa do que está acontecendo, mas eu acredito também que aquela multidão que estava ali. Então, os sinais de Deus é importante para que as pessoas possam crescer em fé, possam acreditar que Jesus está ali, que Jesus é o Messias e Ele está no controle de tudo. Então, é importante os sinais sobre a igreja. Por que eu tenho motivado a liderança a orar e a jejuar por vidas? Para que a liderança possa entender e ela possa olhar e firmar para o alvo. Quando você tem um alvo de oração, quando você firma naquele alvo e aquilo se torna um objetivo teu, você começa a crescer em cima daquilo que o Senhor está movendo no teu coração. Então eu tenho visto isso acontecer e tenho pregado toda semana. E eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e eu pergunto, eu falo que eu fico naquela ansiedade boa, porque tem a ansiedade ruim e tem a ansiedade boa de chegar no culto e perguntar quantos estão nos visitando hoje, para mim poder ver as pessoas levantar a mão e falar assim, glória a Deus. E eu mando levantar de propósito, para que as pessoas possam ver o que o Senhor está fazendo. Só que não para por aí. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Não para por aí, querido. Jesus, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Jesus quer mostrar os sinais dEle para você. Para quê? Para que a tua fé cresça. Para que você entenda que Ele é o Messias. Para que você entenda que Ele é o Filho de Deus. Para que você entenda que Ele morreu por você e Ele morreu por mim. Que Ele pagou os nossos pecados, amém? Você entende isso? É para que você creia nessa situação. Então eu vejo aqui que o que está acontecendo aqui, está acontecendo por conta da obediência dos discípulos, e está acontecendo porque o sinal precisa ser manifestado para aquele povo. Então duas coisas estão acontecendo aqui nessa noite. Uma, para que os discípulos saibam que o teu jejum e a tua intercessão, a tua oração tem poder, amém? Faz assim os líderes, assim ó. Faz assim os líderes daqui de quarta-feira, fazem assim com a mão, os pastores, os líderes. Eu estou muito feliz com vocês. Para que vocês entendam que os sinais também vêm. Então eu entendo que até o final desse culto, o Senhor vai manifestar sinais aqui. E Ele vai usar a tua vida para isso, amém? Eu creio num culto onde as pessoas chegam enfermas e saem daqui curadas.
Eu creio num culto onde as pessoas vêm para poder adorar o Senhor e a manifestação do Espírito Santo vem sobre ela. Eu lembro de um culto aqui que a gente fez que a gente só ficou na adoração. E quando eu cheguei em casa, as pessoas começaram a mandar mensagem, falar: pastor, eu fui batizado do Espírito Santo, pastor, que mover que foi aquele? Aí chegava 2, 3, 4 mensagens, isso alegra meu coração. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo, e nós estamos aqui para participar de tudo isso, amém? Quem quer participar desse avivamento? Então vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você precisa aprender a lançar as redes. Uma das coisas que você tem que aprender, e eu, como discípulo de Jesus, tenho que aprender. Quando estamos com Jesus, somos capacitados para viver o nosso propósito. E você precisa estar em Jesus. Porque há uma diferença de você crer em Deus. Somente crer em Deus não faz a diferença na tua vida. Tem pessoas que estão aí fora, fazendo tudo de errado, que crê num Deus. Somente você crer em Jesus não faz a diferença na tua vida. Porque existem pessoas que estão aí fora, passando por dificuldades, passando situações difíceis, até fazendo coisas erradas, que creem em Jesus. Mas o que faz a diferença na sua vida é quando você entende o que Jesus fez por você. É quando a obra da cruz ela te constrange. É quando você entende que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso nos constrange. A mensagem da cruz precisa ser pregada todos os dias. Você não precisa deixar de repente de olhar e falar assim: mas eu preciso ser perfeito para poder aceitar Jesus. Não, ninguém é perfeito. Aquele que veio perfeito morreu pelos nossos pecados. Aquele que era perfeito, ele veio e morreu pelos nossos pecados para nos trazer vida. Então entenda algo: a cruz ela precisa te constranger. Você precisa compreender, e eu preciso compreender como discípulo de Jesus, o que Jesus ele fez por nós. Você sabia que no corpo de Jesus existem marcas lá e situações que ele passou? Tem um texto em Salmos que mexe muito comigo. Quem aqui já assistiu Paixão de Cristo? Quem já assistiu aqui? Talvez você olhe aquilo e pegue e fale assim: pastor, eu acho que forçaram um pouco a situação. Eu acho que para criar um drama mais profundo, fizeram algo muito perverso com Jesus ali. Em Salmos fala assim: podia-se contar todos os ossos do corpo dele. Você já parou para pensar nisso? As costas de Jesus ficaram tão machucadas que as pessoas olhavam para as costas de Jesus e podiam contar os ossos do corpo dele. E sabe por que isso aconteceu? Por conta do meu pecado e do teu pecado. E se isso não te constrange, você precisa falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, gera algo dentro de mim, porque eu preciso entender a mensagem da cruz. Então só crer em Jesus não faz a diferença na tua vida, mas você precisa aceitar Jesus na tua vida como Senhor e Salvador da sua vida. E aceitar Jesus é entregar a sua vida. É você entender que sem Jesus na sua vida você não consegue nada. É você entender que sem o amor de Deus na tua vida você não vai chegar a lugar nenhum. E quando isso te constrange, tudo aquilo que é pecado de estimação na tua vida, ou que de repente você leva, mas não te pesa, não mexe com o teu coração, você leva a tua vida: eu venho na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja e quando saem daqui voltam a fazer as suas velhas práticas. Tem pessoas que frequentam a igreja. Eu mesmo tenho discípulos que eu já estou pegando no pé faz muito, e eu estou falando de anos, que eu chego assim, pegar assim, e querer esgoelar para o pescoço, porque sai de um culto abençoado desse e vai beber cerveja. Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa não entregou a sua vida para Jesus. E entregar a sua vida para Jesus é entender que Ele tem um controle de todas as áreas da tua vida. E quando isso acontece, você entende que não é através de você, tudo é através dele. Tudo é através do comando dele. E quando você se arrepende dos teus pecados e aceita Jesus como Senhor Salvador, a Bíblia fala assim que você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te sela para o dia da redenção. Sabe por que nós somos salvos? Porque o Espírito Santo está dentro de nós.
Nós fomos selados para o dia da redenção, por causa do Espírito Santo. Só que a Bíblia fala que o Espírito Santo entristece. Ele entristece quando você não ouve a direção dele e continua pecando. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Quando você troca aquilo que é mais importante para o reino, conhecer a palavra de Deus, ter um tempo com Jesus e orar, ter intimidade com o Espírito Santo e ouvir a sua voz. Espírito Santo, onde o Senhor quer me usar hoje? Irmãos, eu sempre falo aqui, o seu culto não começou às 8 horas. O seu culto começou a partir do momento que você abriu os teus olhos, a partir do momento que você levantou da sua cama. Porque a tua vida, ela tem que ser como sacrifício vivo. Você tem que sair para comprar pão e já sair assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Está atento, porque você pode encontrar alguém que precisa de Jesus. E se você não enxerga dessa forma, você é um crente egoísta, porque a salvação chegou até você, mas você não se preocupa com aquele que está condenado, com aquele que precisa do amor de Jesus. Isso precisa cair por terra. Por isso que o Espírito Santo, ele precisa nos constranger todos os dias, mas isso vem de um relacionamento com ele. Então nós precisamos estar em Jesus. E estar em Jesus é diferente de você somente crer. Quando você está em Jesus, você aprende com ele. Quando você está em Jesus, você começa a enxergar as maravilhas de Jesus e como ele está operando. Não existe milagre maior do que o que aconteceu aqui agora, quando eu perguntei se havia uma vida nova que tinha chegado aqui pela primeira vez. Esse é o maior milagre. É uma pessoa vir para o culto para conhecer a Jesus. Não existe milagre maior que esse. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pagou por essa vida. Ele morreu por vidas. E isso precisa nos constranger. Isso precisa morrer dentro de nós todos os dias. A vontade da carne, as nossas vontades, isso precisa morrer todos os dias. Em Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha o que ele está dizendo. Quando ele está usando aqui a palavra predestinou, e eu estou falando, eu não creio assim. Eu não creio que uns nasceram para ser salvos e outros não. Eu creio que Deus respeita o teu livre-arbítrio. Mas eu entendo uma coisa. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que quando Jesus, ali, porque a Bíblia fala assim, que ele é o arquiteto do mundo, e o Pai, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. E a Bíblia fala assim, que quando ele fez um homem, ele fez, nós fizemos como a nossa imagem, nossa semelhança. Eles estavam ali, atuando junto. E eles estavam fazendo o homem, só que já com um plano. Se o homem nos abandonar, existe um plano da redenção, que é quem? Jesus Cristo. Então ele nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo, para sermos filhos. O amor de Deus é tão grande, se você compreender isso, é tão grande que antes mesmo de Deus criar todas as coisas sobre a terra, ele já tinha predestinado nos amar e nos adotar como filho. Olha como é que isso é profundo. Em Efésios 1:13 diz assim, ó: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Todos aqueles que creem recebem o Espírito Santo. Sabe qual que é o ministério do Espírito Santo? É nos capacitar como a noiva de Cristo para esse encontro, esse casamento. O Espírito Santo, ele está aqui para isso. Ele está aqui para nos capacitar, para a gente lutar contra o pecado. Ele está aqui para nos capacitar, para que você possa sentir o amor dele, porque ele habita dentro de você. Tem dias que nós estamos ruins, parece que
tudo caiu em cima de nós. De repente você vai para a presença de Deus, e a presença dele que está dentro de você, você começa a sentir o cuidado dele, o quanto ele te ama. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, Jesus não te abandonou. Irmãos, ele não te abandonou. Para vivermos o nosso chamado é necessário termos uma mente de Cristo. Então entenda algo, você precisa estar em Jesus, e não só isso. Para você cumprir o seu chamado, você precisa ter uma mente de Cristo. Lucas 5,37 diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Olha o que ele está dizendo: ninguém coloca vinho novo em vasilhas velhas. Sabe por quê? Porque o vinho novo, quando ele é colocado em uma vasilha velha, ele vai fermentar, então ele estoura aquela estrutura do vaso, da onde ele estiver. Então o vinho novo é colocado dentro da vasilha nova. Então, conforme ele vai fermentando, a vasilha, ela vai se estruturando, se igualando àquilo que está acontecendo ali dentro. Mas ele diz algo que me chama muita atenção. Ele fala assim, ó, ninguém pode receber vinho novo em estruturas velhas. Ninguém pode receber vinho novo em estruturas velhas. Vocês estão entendendo? A tua mente precisa mudar. Você precisa ter uma mente de Cristo. A nossa mentalidade, para você cumprir o teu propósito, precisa mudar. E qual é essa mentalidade que precisa mudar? Existem muitas coisas no homem que precisam de mudança. Uma, quando nós nos distanciamos de Deus por conta do pecado, entrou duas coisas aqui: a rebeldia, a desobediência. Ela entrou aqui. Por que Jesus, ele vem para morrer pelos nossos pecados? Isaías 59:2: as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o vosso Deus, para que ele não te veja nem te ouça. Sabe o que acontecia? Por conta da nossa desobediência, lá de Adão, e através de Adão, todos nasceram destinados para o inferno. Você sabia disso? Através de Adão, já todos nascem destinados para o inferno. Sabe o que Jesus vem? Ele vem e muda esse percurso. Quando você aceita Jesus, a salvação vem e entra dentro de você. Existia algo que separava a humanidade de Deus, a iniquidade. Deus não podia fazer nada, nem ver e nem ouvir o ser humano. Mas por que Deus está permitindo isso na minha vida? Será que Deus não está vendo a minha dor? Deus não conseguia ver e nem ouvir. Só que a Bíblia fala assim que quando Jesus ele vem e ele vai para a cruz, ele leva todos esses pecados. O pecado da humanidade vai todo sobre Jesus. E quando isso acontece, aquilo que era para ser condenação sobre nós vem sobre Jesus. E quando você aceita Jesus, olha que tremendo isso que está acontecendo. Quando você aceita Jesus, o Pai não vê mais nós como pessoas desconhecidas. Ele vê o Filho em nós. Quando o Pai olha para você, o Pai está vendo Jesus. Agora, como é que o Pai não pode amar você? Como é que o Pai não pode se importar com você? Quando o Pai olha, Ele está vendo Jesus em nós. Então existem estruturas em nós, na nossa mente, que precisa cair por terra, porque o vinho novo não vai chegar se a estrutura também não for nova. A primeira delas, a obediência e a submissão. Por que eles pescam? Por que eles conseguem a pesca milagrosa? Senhor, por conta da tua palavra nós vamos lançar a rede. Por conta da obediência. Então é importante a obediência e a submissão. E eu falo que tem pessoas que chegam para Jesus e é difícil. Eu preciso me submeter agora para esse cara aí. O que ele é, pastor? Agora eu preciso me submeter para esse aí. O que ele vai ser, meu líder? Irmão, você vai aprender que você precisa se colocar. Você precisa ser submisso para aprender. Então todos nós precisamos que as estruturas velhas caiam por terra. O vinho novo não vai vir. Você não vai suportar. Então a estrutura velha precisa ser transformada.
A segunda coisa, o orgulho. Por que Deus transforma o orgulho? Para você não se sentir melhor que o outro irmão. Deus, Ele vem, Ele toca dentro de nós e mexe com o nosso orgulho. Então você vai passar por situações. Eu vou te mostrar algumas situações. Jesus, Ele nos ensina que se alguém te ofender numa face, você deve virar e dar a outra. Não é verdade? Até o pastor Jair, ele conta uma historinha que eu acho interessante. Acho que é o que eu já contei para vocês. Que a pessoa chega e dá um tapa na face da pessoa. E quando a pessoa dá um tapa na face da pessoa, ele olha e pega e fala assim, ó, ele oferece a outra. E ele está ali, enquanto está no azeite, está na graça. Aí a pessoa vai lá e acerta a face do outro lado da pessoa. Aí ele começa a ficar na carne. Aí ele olha e pega e fala assim, ó, você não vai fazer nada? E ele fica assim, ó, você não vai fazer nada mesmo? Eu não vou, olha para cima para você ver o castigo de Deus. Aí na hora que a pessoa olha, ele dá um soco no queixo da pessoa. É uma historinha que ele conta para ilustrar, querido. Porque você passando por uma situação dessa, a primeira coisa que precisa morrer em você é o teu orgulho. Você vai ter que aprender a olhar para o teu irmão e amar ele e entender por que você está passando por isso. Então tem situações na nossa vida que você vai ter que passar para quê? Porque o Senhor precisa te moldar. O Senhor precisa trabalhar com você para você não se achar melhor que outra pessoa. Estão entendendo? Ele nos dá maturidade. Sabe por que Ele nos dá maturidade? Para você aprender a acertar e aprender também a errar. Porque nós não só acertamos, nós também erramos. Então, essas estruturas precisam ser transformadas. Não seja preso na religiosidade, porque tem pessoas que é religiosa e ela não aceita o ensino do Espírito Santo. Eu falo que tem coisas que, sem eu conhecer a palavra de Deus, quando eu saí do meu encontro, eu saí e fui trabalhar. Eu ia começar a fazer discipulado para conhecer mais a palavra de Deus. Mas eu estava cheio do Espírito Santo e Ele já ia me ensinando. E quando eu passei por aquelas situações, depois eu fui aprender a palavra, eu aprendi, eu falei, nossa, eu agi certo. Mas por quê? Porque eu fui direcionado pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então o Senhor, Ele precisa também nos dar maturidade. As tuas atitudes vão gritar muito mais alto que qualquer palavra aí fora. Elas vão ensinar as pessoas muito mais que um ensino que de repente você abrir uma Bíblia e pregar para elas. Era assim com Jesus. As atitudes de Jesus ensinavam os seus discípulos. Vocês estão entendendo? Você precisa deixar esses frutos virem para fora. As atitudes precisam falar de Cristo. Eu falo que tem pessoas que são tocadas por um abraço no culto. Tem pessoas que sentem o amor de Deus através de uma pessoa. Por que é importante nós recebermos as pessoas, dar as mãos para as pessoas? Eu falo, seja bem-vindo. Se você precisar de mim, nós estamos aqui para poder te ajudar. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. E isso é uma delas, as tuas atitudes de amor. O vinho novo também, ele representa o frescor no meio dos desertos. Irmãos, entenda uma coisa, tem situação que a gente vai passar e não tem jeito. Quantos aqui já fez a sua oração e falou para Deus assim, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida? Levanta sua mão assim, deixa eu ver. Tá, e se o desejo de Deus for fazer você passar por alguns vales para Ele te moldar? E se o desejo de Deus for fazer você passar por algumas situações para Ele trabalhar com você? Para Ele te ensinar a ser humilde? Para Ele te ensinar que, de repente, tem pessoa que é orgulhosa que não aceita ajuda. E às vezes o Espírito Santo vai fazer você passar por situações para você aprender a receber ajuda. Como é que você vai oferecer ajuda se você nunca recebeu isso? Como é que você vai oferecer o amor se você nunca recebeu isso? Então tem situações na nossa vida que nós vamos passar. E você precisa aprender a crescer em cima de cada situação.
Filipenses 4:11 diz assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar-me sobre qualquer circunstância. Olha o que ele está dizendo. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente sempre usa esse último texto aqui, né? Mas ninguém usa o que está atrás. É você aprender a passar por tudo isso e entender: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando um irmão vem aqui, uma irmã vem aqui dar testemunho, vai tirar oferta e ela fala da provisão de Deus, me vem esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. O pastor que estava aqui, eu vou falar porque ele já pregou isso em púlpito, estava aqui no domingo de manhã, eu fui almoçar com ele, e ele contou para mim que ele passou tempos muito difíceis, mas ele chegou a ser o maior vendedor da Mercedes-Benz da América Latina. Ele falou assim: pastor, pensa numa pessoa que ganhava dinheiro, sou eu, tinha um ótimo salário, era eu. Pensa em pessoas que foram comprando coisas, sou eu. Só que ele falou assim, que chegou um momento da vida dele que o chamado falou mais alto. E ele abriu mão do trabalho dele para poder servir a Deus no chamado, no trabalho da obra. E ele fala assim: pastor, você não sabe o que é isso. E aí a esposa dele também contava, falou assim: a gente passou por muitas situações difíceis. A gente foi morar de aluguel, a gente não comprou nossa casa, mas a gente tinha terrenos, a gente tinha lotes, o melhor carro a gente tinha. O melhor para a gente poder sair, dinheiro a gente tinha. Só que a situação foi apertando. E o Senhor foi tirando tudo de nós. E ele contou que chegou um momento da vida deles que eles não tinham mais nenhum terreno, eles estavam vivendo de aluguel, passando necessidade. E ele falou assim que chegou a passar necessidades assim, de esperar que se não chegasse a provisão naquele dia, eles não tinham o que comer. E ele falou assim, ó, eu falei: como é que começou a acontecer na tua vida? Ele virou e bateu no peito, e nesse momento ele encheu os olhos de água. Ele virou e falou assim: ó, pastor, pensa numa pessoa orgulhosa. Eu era a pessoa mais orgulhosa que existia. Eu não aceitava, eu ajudava as pessoas, mas eu não aceitava receber ajuda. Eu falei: continua falando. E ele foi contando. Ele falou assim, ó, só para resumir, pastor, hoje, depois que eu me dediquei à obra, eu parei de olhar para dinheiro, eu comecei a olhar para vidas, e comecei a aplicar em vidas, a igreja começou a crescer muito. Ele falou que os jovens saem para lá em dias de feira, e saem evangelizando no final de semana, e trazem muitas pessoas para Jesus. E ele começou a contar, ele falou assim: sabe o que foi acontecendo, pastor? As pessoas da igreja começaram a fazer vaquinha, e hoje uma das melhores casas que tem dentro da cidade onde eu moro é a minha. Por quê? Porque os irmãos da igreja me deram. Ele falou assim para mim, ó, esse carro que eu tenho agora, e carro bom, irmão, carro de mais de 150 mil. Ele falou: eu ganhei de uma pessoa. Ele falou: fui fazer a manutenção, pastor. E eu falei assim: misericórdia, Senhor, eu estou indo fazer manutenção, mas eu sei que um carro desse, mas o Senhor me deu. Ele falou que ele fez a manutenção, só uma das peças do carro, ele falou assim, que ficava em torno de 3 mil reais, fora a manutenção. E quando ele foi fazer isso, que ele falou: como é que eu vou pagar? A pessoa dali virou e falou assim: não, pastor, eu vou te abençoar, eu vou te dar tudo isso. Mas sabe por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando porque o Senhor, para poder moldar as nossas vidas e nos colocar no centro da vontade dEle, para viver o propósito dEle, Ele vai mexer em algumas áreas da nossa vida. E a minha pergunta para você: você está pronto para Deus mexer nessas áreas da tua vida? Você está pronto para deixar? E eu tenho passado algumas situações na minha vida que eu sei o que é isso. Mas sabe por que eu entendi qual que é o propósito de Deus na minha vida? E hoje eu amo falar de Jesus. Eu amo ensinar as pessoas. Eu amo ganhar vidas para Jesus, porque eu entendi o meu propósito.
A pergunta para você nessa noite: você entendeu o seu propósito? Você entendeu por que o Senhor te chamou? Porque para você exercer o seu chamado, você precisa entender isso. Independente da frustração que você passou, o Senhor está te chamando nessa noite para você lançar suas redes. O inimigo sempre vai tentar, diante das dificuldades, das adversidades da vida, dizer para você que Deus não existe, dizer para você que Ele não te ama, Ele não se importa com você. O inimigo, ele é o pai da mentira. Por que o diabo é o pai da mentira? Porque ele é bom de contar mentira. Ele convence as pessoas. Ele tem todo o tempo para ficar na tua cabeça, para dizer que Deus é mau. Mas o Espírito Santo, ele vem de uma forma diferente. E ele começa a te dizer: não, eu sou o teu pai. Eu te adotei como filho. Eu estou vendo a tua dor. Eu estou vendo a tua necessidade. Eu estou trabalhando por você. Apenas espere. Espere, eu estou te moldando. Irmão, você já parou para pensar, se Deus derramasse tudo na nossa vida, tudo aquilo que Ele tem para nós hoje, será que você não se perderia dentro de tudo isso? O Senhor está nos aperfeiçoando. Por quê? Existe um propósito na bênção de Deus sobre a tua vida. Ele diz isso, ele fala assim: ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele fala assim que esses sinais vão seguir todos aqueles que crerem. E aí ele começa a falar que você vai ter poder para expulsar demônio, para curar enfermos. Existe um propósito. Em tudo isso que você está passando, o Senhor está te capacitando. Para quando você olhar para uma pessoa necessitada, você entender que você também passou por isso. E alguém te ajudou, alguém estendeu as mãos para você. Mas o inimigo, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar: não, para de lançar a rede, não faça isso não. Ele vai te colocar você em desespero, para você não ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai tentar te paralisar. Ele vai tentar colocar culpa em você. E o inimigo é bom nisso. Tem pessoas que carregam culpas dentro de si e não conseguem fluir na presença de Deus e exercer o seu chamado. Ah, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse me atentado mais para isso. Ah, eu perdi tudo, eu não deveria. Irmão, se você perdeu tudo, Deus é poderoso para te dar tudo. Você só precisa crer. A partir do momento que você estiver exercendo aquilo que Deus te colocou para fazer, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Por isso que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: não para, não desista, continue. Não é momento de você parar, não é momento de você recolher tuas redes. De repente você já fez isso. É momento de você continuar. É momento de você trabalhar, que enquanto você estiver ali, firme no propósito, o Senhor, ele vai capacitando e levantando pessoas para estar com você. Uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou, até 1 ano e meio atrás, nós fazíamos cultos aqui com 40 pessoas. E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo de errado? E o Espírito Santo falou para mim: pregue a mensagem certa. E foi quando, por isso que eu amo falar da cruz. Eu amo falar do Espírito Santo, porque enquanto a pesca estiver funcionando, eu vou continuar pescando desse jeito. Eu vou continuar falando de Jesus. Eu vou continuar falando da intimidade do Espírito Santo. Eu vou continuar falando dele, por quê? Porque os peixes estão vindo. Eu falo que a ovelha, ela reproduz conforme a sua visão. A Bíblia fala assim que quando Jacó precisou que as tuas ovelhas nascessem listradas, sabe o que ele fez? Ele pegou uma vara e ele colocou na frente das ovelhas e ele fez listas brancas dela. E conforme a visão da ovelha, ela produzia dessa forma. Sabe por que eu prego tanto para vocês de Jesus? Prego tanto para vocês sobre a intimidade do Espírito Santo? Porque eu quero que as ovelhas produzam segundo essa visão. De você entender que você está nesse propósito. E se você precisar, querido,
A Bíblia fala assim que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. O que Pedro sabe fazer? Pescar. E de repente, se você precisar de algum recurso, Pedro chega em Jesus e ele fala assim, ó, Senhor, nós precisamos pagar tributo. Nós não temos como pagar, nem para mim, nem para o Senhor. Sabe o que Jesus manda fazer? Vai pescar, Pedro, não é isso que você sabe fazer? E quando Pedro pesca, o que é que vem na boca do peixe? Sabe qual que é o mistério aí? O recurso que você precisa está na pesca que você está fazendo. Enquanto você estiver pescando, o recurso vai vir. Se você estiver pregando a mensagem certa, o recurso vai vir. Se você estiver trabalhando para o reino, o recurso vai vir. Por quê? De repente eu poderia estar aqui em cima pregando de dinheiro para você. Poderia estar te movendo em cima disso. Mas, querido, existe um propósito na tua vida. E o propósito nas nossas vidas é ganhar vida para Jesus. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala assim, você precisa aprender a lançar tuas redes. Lança as tuas redes. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. De repente você está aqui, você recolheu as tuas redes. De repente você se perdeu do teu propósito. Irmãos, todo mundo erra. Até Jesus, que era perfeito, ele teve com ele um que traiu, um que negou ele e um que não acreditava nele. Não deixe o inimigo criar situações para poder te paralisar. Creia que o Espírito Santo está te colocando no lugar certo, com as pessoas certas. Continua lançando as tuas redes. Eu queria que você ficasse de pé.